Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. É com muito prazer e satisfação que a gente está de volta aqui à nossa escola bíblica dominical, virtual, eletrônica, como você quiser chamar, como você quiser falar. Mas graças a Deus estamos de volta e que a gente possa manter a regularidade dessa rotina que a gente se comprometeu a fazer com muita boa vontade. Então que Deus nos ajude a continuar nesta ideia até o final desta restrições aí e de isolamento que a gente está precisando manter. Então até que possa se ter uma flexibilização bem mais relativa e a gente então poder retornar a nos reunir no templo, né? Então antes vamos orar pedindo aqui a ajuda e a graça de Deus para mais esta lição. Meu Deus, meu Pai, estamos felizes pela oportunidade que Tu nos dá de meditar, de estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo nos guie, nos instrua, nos oriente em toda a verdade. Em nome de Jesus assim nós te oramos. Amém. Pois bem, então nosso assunto de hoje, para a nossa breve meditação, é este que tem aí com o seguinte título: Culpado ou Inocente? E o texto bíblico básico é Romanos capítulo 3, versículo 21 a 24, capítulo 5, versículos 1 a 9 e capítulo 8, 28 a 30. Ao ler essas referências bíblicas, nós vamos então acabar identificando que o assunto desta lição, na verdade, é sobre a doutrina da justificação. Por isso, esta pergunta que abre essa lição bíblica: culpado ou inocente? Pois é exatamente este o assunto que a doutrina da justificação trata, que a doutrina da justificação ensina-nos sobre a condição humana, né? A condição do homem para com Deus. E aqui a gente pode notar duas coisas. A primeira é que num primeiro momento nós podemos perceber e enxergar algo que somente mesmo pela palavra de Deus é possível ver, é possível enxergar. Para o homem aí não regenerado, ele pode se ver de outra maneira, pode se ver e se olhar sob várias perspectivas. O certo é que ele nunca vai conseguir se enxergar e olhar como um homem culpado. Lendo a palavra de Deus, e especificamente nesse capítulo 3, que é sugerido como texto bíblico básico, a gente começa a identificar qual é o olhar de Deus, né? Como Deus enxerga o homem não regenerado, o homem que ainda não reconheceu a Deus como seu Salvador. O apóstolo Paulo vai falar nesses capítulos, mostrar a condição do homem para com Deus. O capítulo 3, no versículo 9 e versículo 9, 10 e 12, vai dizer algo que seria uma das nossas primeiras respostas para essa pergunta que a lição bíblica faz para nós: culpado ou inocente, né? Ao ler o versículo 11 do capítulo 3, Paulo fala da seguinte maneira: não há justo nenhum sequer,
não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E mais adiante, no versículo 19, ele diz da seguinte maneira: todo mundo seja culpável perante Deus. Portanto, logo de início, a primeira coisa então que nós vamos aprender pela palavra de Deus, e que o apóstolo Paulo começa a ensinar os crentes, sobre um parênteses aqui para lembrar que o que nós estamos vendo, né, estudando sobre a vida de Paulo, mais precisamente uma série de pensamentos e de ensinos que o apóstolo Paulo começou a introduzir e propagar no seio da igreja. Assim como na lição anterior, o assunto tratado, o pensamento paulino tratado foi sobre a reconciliação, aquele ensino que fala que antes o homem vivia uma relação de hostilidade com Deus, e essa relação de hostilidade foi trocada por uma relação de amizade, de profunda amizade do homem com Deus, isso feito e possibilitado pela obra expiatória de Cristo. Hoje aqui, algo parecido é o que trata aqui sobre a doutrina da justificação. É o que o apóstolo Paulo vai ensinar e vai pregar e vai dizer que fomos justificados, né? Mas justificados do quê? Que a doutrina da justificação começa a tratar justamente sobre isso, mostrando que num determinado momento, ou num primeiro momento, a Bíblia mostra, tira uma radiografia desta condição espiritual e moral do homem diante de Deus. Como lemos, né, a palavra de Deus aqui fala enfaticamente, declara explicitamente que não há um justo, nenhum sequer. Não há quem faça bem, não há nenhum sequer. E encerra dizendo: todo o mundo seja culpável perante Deus. Todo mundo é culpado perante Deus. Esta é a primeira resposta para esta pergunta, né? E esta é a primeira resposta que a doutrina da justificação vem nos revelar, vem nos mostrar que não há exceção alguma, né? Todos são culpados. Isso aqui é pensar desde aquele homem mais piedoso que você possa dizer que conhece, que existe, até o mais cruel dos homens que existem na face da terra. Cada um, qualquer homem, encontra-se nessa situação de tremenda culpabilidade diante do Senhor, diante de Deus. É o primeiro ponto que a doutrina da justificação vem nos ensinar. Vamos ver agora aqui neste item que vai abordar também sobre a necessidade da gente definir, aprender o que é justificação. Tem um texto da Bíblia, lá no Antigo Testamento, e que eu acho que ele ajuda muito também a compreender com que a justificação se refere ao que, né? Fala do que? Justificação. Não especificamente essa justificação pregada que está embutida no pensamento do apóstolo Paulo, mas assim, para entender o significado dessa palavra na sua origem, né, no seu sentido original, no seu outro contexto. Muito interessante, 2 Crônicas 6, 23, que diz o seguinte: ouve tu dos céus, age
e julga teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Repare que a gente tem aqui dois lados, né? Ele fala do perverso e do justo. Ao perverso deveria recair sobre ele a sua culpa, né? A sua condenação por ser um perverso. Né? E por outro lado, a gente vê nesse texto o justo, que por ser justo, ele seria retribuído conforme a sua justiça. Então a gente começa a aprender e a entender que a justificação na sua origem, no seu significado, mesmo assim, original, ela tem a ver com o fato de que está relacionado com uma pessoa que, embora tenha sido acusado de ter cometido algum crime, algum delito, no final, no curso do processo, da investigação, ele descobriu-se e confirmou que ele não cometeu crime algum, tá? Que ele não cometeu nenhum delito, ele é uma pessoa inocente. Então, a palavra justificação, no seu sentido, está atrelada a esse sentido mesmo, né? Só se pode justificar, alguém só pode ser justificado pelo fato de realmente não ter cometido crime algum. E olha, aqui na nossa lição, vai falar de algumas definições do que é a justificação, né? Justificação é o ato de justificar. No hebraico é tornar alguém reto. No grego tem esse sentido jurídico, né? Absolver, declarar alguém inocente, que é o oposto exato de condenar. E então, a palavra justificação ela tem esse sentido jurídico, né, de declarar alguém inocente. Agora, quando a gente começa a andar e pisar aqui neste pensamento do apóstolo Paulo, neste pensamento aqui do Novo Testamento acerca da justificação, a nossa compreensão acerca do que significa essa mensagem é ainda mais maravilhoso, mais sublime, trazendo para o nosso contexto da salvação, como ele diz também aqui, né, lendo novamente as palavras do autor da lição, justificação, então chega a ser o ato de alguém se tornar reto diante de Deus, é o ato de alguém ser absolvido. Ora, acabamos de falar anteriormente que no seu sentido original, no seu sentido jurídico, né, por assim dizer, alguém só pode ser justificado, vir a ser justificado pelo fato de depois confirmar que ele não cometeu crime algum. Ora, no contexto da justificação do Novo Testamento, não é isso, né? É quando o homem, quando a humanidade ela é posta e colocada à luz da palavra de Deus, não se vai encontrar em ninguém, em nenhuma pessoa, como nós lemos naquela referência de Romanos 3 e versículos 9, 10, 11 e 12, então, quando se leva em conta toda a humanidade diante dos olhos de Deus, todos são vistos não como inocentes, né? Mas são vistos como culpados perante Deus. E aí é que vem, aparece a doutrina da justificação, que vai ser este ato de Deus, este ato poderoso, amoroso de Deus, né, para dizer e declarar a este homem culpado, a este homem condenado, a condição de estar inocente diante do Senhor. Que maravilha, né? É como ele pergunta aqui, como é que um pecador culpado diante de Deus e condenado por seus pecados pode ser declarado inocente? Como isso é possível? E aí a gente acaba entrando na parte da pergunta do título da lição, culpado ou inocente?
No primeiro momento, sim, ele parece ser um homem culpado, mas isso pode ser mudado, né? Isso pode ser modificado pelo aquilo que a doutrina da justificação ensina e mostra para nós. Sim, esse homem culpado e condenado diante de Deus pode vir a ser uma pessoa inocente aos olhos do Senhor. Bom, então como é possível que este homem condenado por seus pecados, ele pode vir ser declarado por Deus um homem completamente inocente, isento, né? Isento de todo erro, de todo pecado. Como isto é possível? Se sabemos que ele é culpado, a pergunta do título da nossa lição é culpado ou inocente, conseguimos responder que ele, de imediato, o homem ele é culpado. E agora? Ele pode vir a ser inocente, ele pode estar isento, né? Como é que este homem condenado por seus pecados, ele pode ser declarado inocente diante de Deus? Não há nada que ele faça, não há nada que ele tente aqui e acolá, de um jeito ou de outro, tentar buscar consigo mesmo, em si mesmo, obter esta absolvição, né, da parte de Deus. A Bíblia é muito clara e na Epístola de Paulo aos Romanos ele ensina muito sobre isso, que é inútil, é ineficaz qualquer tentativa humana de conseguir obter essa absolvição diante de Deus, né? Diz aqui o apóstolo Paulo em Romanos 3, a partir do versículo 21, agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, fica evidente e claro que é somente unicamente mediante a redenção que Deus efetuou por intermédio de Jesus Cristo, o único meio, a única forma de nós termos essa absolvição da parte de Deus, essa declaração da parte de Deus que vai nos tornar pessoas inocentes aos olhos de Deus. É mediante a justiça de Cristo Jesus, mediante a obra expiatória de Cristo realizada na cruz do Calvário, mediante esse grande ato de amor, de compaixão e de misericórdia, é que é capaz de tornar o mais vil pecador, de transformar ele, de tornar ele numa pessoa purificada, numa pessoa transformada. E como ensina-nos esta lição sobre a justificação, de tornar-nos uma pessoa declarada inocente aos olhos de Deus. Isso é como se assim, fulano não cometeu culpa nenhuma, fulano não cometeu nenhum erro, ele é completamente inocente. Cristo fez isso, não é, por nós. A morte de Cristo possibilita isso, né? Quando Deus vai olhar para nós, ele só vai olhar a justiça de Cristo, né, depositada, né, derramada sobre nós. Como diz aqui na lição, né, o salário do trabalhador não é um favor, mais dever. Né? O trabalhador merece, mas Deus nos justifica não pelo nosso mérito, mas se temos fé em Jesus. É isso que nos ajuda a obter este veredito amoroso de Deus, né? Quando nós, em fé,
em fé, resolvemos nos apegar à justiça do seu Filho e a confiar no que ele fez por nós. É isso que nos garante a absolvição da parte do nosso Deus. Que maravilha! Né? Portanto, eu queria repetir aquelas palavras ditas pelo comentarista no final do segundo item, que ele diz: justificação pode ser resumida numa frase: Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus Cristo. A ideia de um culpado condenado diante de um tribunal, mas que é declarado inocente. Principalmente em Romanos 4, 5 a 8, vemos que justificar significa perdoar, cobrir os pecados e não imputar os pecados. Muita gente aí ignora muito sobre isso, e eu acho que até, infelizmente, muitas vezes nós, cristãos, não paramos muito para pensar nesse grande feito, né, que a gente hoje experimenta e goza da parte de Deus. É algo realmente que a gente deveria muitos estar refletindo, pensando e agradecendo a Deus todos os dias o que Deus fez por nós, porque isso é muito sério, né? É muito sério. Saber que sem Cristo, né? Saber que sem Jesus nós estamos assim diante de Deus como pessoas condenadas, né? a vivermos eternamente longe da presença do Senhor. Mas a vinda, o fato de Deus enviar o seu Filho ao mundo foi justamente para que nós, todos os homens, pudéssemos, né, estar diante de Deus de forma assim, né, isentos, livres, purificados, né, inocentes diante do Senhor. Quero falar sobre esse, e também não menos importante, né, que é sobre os efeitos que a justificação gera na vida deste homem que agora é justo e inocente. Né? É o que nós recebemos, né, como pessoas justificadas. Nós obtemos vários benefícios, dentre eles é aquilo que a própria palavra de Deus fala aqui em Romanos 5, 1, né? Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Temos paz. E como bem ressalta em nossa lição, essa paz, ela pouco ou nada tem a ver com uma tranquilidade emocional, ausência de guerra ou coisa parecida. Esta paz realmente é aquele sentimento um sentimento ausente no coração de todo indivíduo que sabe que sobre ele pesa uma sentença de morte. Esse sentimento de paz é todo aquele sentimento que não goza e não usufrui. Toda aquela pessoa que está ali no corredor da morte, numa prisão, sentenciada a uma prisão perpétua ou uma pena de morte. Muitas pessoas, muitos indivíduos como esse, não conseguem gozar de uma relativa paz e tranquilidade interior. Por mais que de fato a palavra de Deus, ao falar assim, que agora nós temos paz com Deus, é justamente esse sentimento que hoje a gente pode gozar e usufruir pelo fato de que agora nós, em Cristo Jesus, perante Deus, nós estamos isentos de culpa. Né? Não há mais aquele sentimento, não há mais aquele pensamento de que estamos eternamente condenados, né? Eternamente banidos da presença de Deus. Nós, agora o sentimento é outro, né? É um sentimento realmente que traz descanso para a nossa alma, né? Que traz refrigério para a nossa alma, da certeza, né? Da esperança da vida eterna que Deus dá
quando nos absolve de toda a nossa culpa e de todos os nossos pecados. E por último, também importante é aquilo que todo justificado pode gozar e deve gozar, né? Até mesmo como resposta àquilo que Deus fez por ele, né? De torná-lo inocente, de declará-lo inocente, um ato deliberado da parte de Deus, um ato feito por Deus, independente de qualquer justiça que tenhamos feito, nada mais justo e adequado do que diz aqui, né, que é gozar, né, e desejar santificação, né? A justificação, por conseguinte, ela espera-se que cada homem, né, cada pessoa, cada pecador justificado por Deus, agora busque e deseje viver uma vida, né, longe de todo embaraço do pecado, longe de tudo aquilo que tenazmente nos rodeia, né, longe de tudo aquilo realmente que foi aquilo, né, o motivo pelo qual Cristo morreu, que foi o motivo pelo qual nos fazia pessoas culpadas e condenadas perante Deus, o pecado. De maneira que, se era o pecado que legitimava a nossa condenação, nosso estado de culpados, e que pela justificação Deus nos torna inocente, então nada mais justo do que a gente mesmo desejar o contrário agora, né? A partir de agora, desejar viver realmente uma santificação, desejar e querer abandonar o pecado de forma completa em nossas vidas, né? Isso é que Deus espera de cada um de nós e que nós possamos desejar isso mesmo de todo o nosso coração. Afinal de contas, Deus já nos perdoou, Deus já nos justificou e que possamos mesmo frutificar a cada dia para o louvor e a honra e a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, né? Que possamos agora, como justificados em Cristo Jesus, passar a produzir o que antigamente, outrora, nós não conseguíamos produzir quando estávamos na condenação, né? Não conseguíamos produzir frutos de justiça, mas agora, livres, agora em paz com Deus, temos total possibilidade, ampla possibilidade, mediante o Espírito de Deus que habita em nós, a produzir frutos que agradem ao Senhor, que alegrem a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.